Vamos para o texto da Bíblia Sagrada, Efésios capítulo de número 4. Deus está aqui neste lugar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo de número 4. Nós vamos meditar em alguns versículos, que diz assim o texto da Bíblia: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Repita comigo: suportando-vos. Mais forte: suportando-vos uns aos outros em amor. Segura aí. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Repita comigo: um só corpo, um só Espírito. Segura aí. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Repita comigo: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Segura aí. O qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Louvado é o nome do Senhor. No versículo de número 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo. Repita comigo: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Segura aí. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Você pode dizer amém? Feche os teus olhos, Pai. Nós estamos aqui diante do texto bíblico. O Senhor é poderoso, ó eterno Deus, para nesses minutos falar conosco, nesses minutos liberar algo poderoso sobre a nossa vida, Pai. Ainda nós iremos participar da Santa Ceia, mas que a Tua palavra, ela produza em nós mudança, no pensar, no agir, no falar, e que a Tua mão poderosa, ó eterno Deus, esteja estendida sobre esta igreja, nesta noite. É o que eu peço, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amor. Irmãos, o texto fala sobre a unidade através do Espírito. E quando nós nos deparamos com esta escrita, nós conseguimos ver alguns ensinamentos que Paulo ele nos dá como corpo, como igreja, como um só corpo, ou como uma comunidade que deve viver em unidade. Porque bem nós sabemos aquele texto conhecido da Bíblia, o Salmo da Unidade, o Salmo de número 133. Isso não precisa só ser um salmo que nós temos que decorar, ou algo que nós temos que viver boca para fora. Pelo contrário, é algo na Bíblia que nós como igreja precisamos viver verdadeiramente. Viver a unidade através do poderoso Espírito. E quando no versículo 3 ele vai dizendo assim, ó: eu peço a vocês para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando nós falamos aqui no texto da unidade, nós sabemos que
A Bíblia também nos ensina que um reino dividido, ele não subsiste, sim ou não? Em outras palavras, se andarmos divididos, não vamos prosperar. Mas explicitamente também diz o seguinte: que se nós andarmos unidos, haverá prosperidade. E isso não só serve, irmãos, para a igreja, mas isso serve para o teu casamento, isso serve para o teu negócio, isso serve para o teu tratar com os teus filhos. Porque se você não buscar unidade e que quiser viver em desunião, o resultado disso será o fim. Mas quando nós estamos em unidade, nós começamos a identificar alguns elementos que o texto ele nos diz a respeito de viver em unidade. Eu só posso viver em unidade quando eu entender que eu faço parte de um só corpo. Fala para o irmão que está ao teu lado: você faz parte de um só corpo. Não tem a igreja matriz e a outra igreja, não, cada igreja é uma igreja, não tem isso. Nós somos uma só igreja, nós somos um só corpo. O elemento de viver em unidade é entender que nós somos um corpo. No versículo de número 4 diz, vocês vão guardar a unidade do Espírito com vínculo de paz, e entendendo que vocês são um corpo. E eu quero trazer a sua consciência para você fazer uma reflexão e entender que só vai haver crescimento aonde você está quando você entender que você faz parte desse mesmo corpo. Quando você não entende que você faz parte deste corpo, é evidente que não cresce, que não prospera, que não avança. Mas Deus hoje Ele está alertando a mim e a vocês que aqui estão, que no nosso meio não pode haver divisão, desunião, não pode haver partidos dentro da igreja, porque fazemos parte de um só corpo. Consegue compreender isso? Fala para o irmão que está do teu lado: você faz parte de um corpo. O cabeça, a Bíblia diz que quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Ele é o cabeça. Só que como corpo, a gente tem que andar ajustado. Quando nós entendemos que fazemos parte deste corpo, é evidente que quando eu sou parte deste corpo, eu preciso viver, repita comigo, eu preciso viver no mesmo Espírito. Como assim, pastor? Tem pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem parte do corpo e vivem no espírito diferente? Claro que sim. Deixa eu fazer aqui uma prova real com vocês. Alguém já chegou para você falando mal de pastor? Não, né? Isso não acontece aqui em Nadsa, não. Se você faz parte de um corpo e você está no mesmo espírito, é evidente que você vai lutar para aquele corpo viver são. Você vai viver no mesmo espírito para que aquele corpo viva bem. Agora, pode olhar para as pessoas que não vivem no mesmo espírito. Eles dizem que fazem parte do corpo, mas não são do corpo. Por que você diz isso, pastor? Volto a dizer, a Bíblia diz que um reino dividido ele não fica. Hoje eu quero trazer à tua consciência que não haverá
resultado em algo que nós possamos colocar a mão, se nós não trabalharmos fielmente nisso. Devemos viver em unidade. Repita comigo: eu preciso viver em unidade. O texto ainda diz: mas um elemento desta unidade, além de sermos um só corpo, além de sermos um só espírito, repita comigo: nós temos uma só esperança. Está aí no texto. Qual é a real esperança da igreja? Qual que é, irmãos? É isso aí, Cristo em nós, a volta de Jesus. Então como que eu falo que eu faço parte de um corpo, que eu estou no mesmo espírito e eu tenho a mesma esperança, se eu não tenho o sentimento de ganhar aquele que está fora da igreja para Jesus? Passa meses e eu não ganho ninguém para Jesus. Passa anos, ninguém batiza na igreja, ninguém aceita Jesus. O negócio não rompe, não vai, não prospera. Então tem alguma coisa que a gente precisa avaliar. Tem alguma coisa. Nós temos uma só esperança. Esperança essa que o mundo precisa escutar. E o mundo só vai escutar se a igreja se posicionar e sair da zona de conforto, para viver uma verdadeira unidade e apresentar essa esperança para quem está lá fora. Agora sabe quem vai usar? Quem Deus vai usar? É cada um de nós. Fala para o irmão que está do lado: Deus vai usar você, irmão. Fala para ele: você faz mesmo parte do corpo? Pergunta para ele: você faz mesmo parte do corpo? Fala para ele: você está no mesmo espírito mesmo? Está nesse mesmo espírito? Então fala para ele: Deus vai te usar para levar esperança. Será que tem alguém que recebe essa palavra? Deus vai nos usar, porque essa só esperança, essa mesma esperança, traz o que? A unidade. Quando todo mundo está no mesmo propósito, irmão, funciona ou não funciona? Sim ou não, irmãos? Vamos falar sério. Vamos ser prático aqui. Quando vai acontecer a festa do círculo de oração na congregação, as irmãs faz ou não faz? Sim ou não? Aí quando vai fazer a festa setorial, é o mesmo empenho, sim ou não? Não é. Não é. E como que eu falo que eu faço parte do mesmo corpo? Eu tenho o mesmo espírito e tenho a mesma esperança, essa só esperança. Vocês conseguem compreender que tem algo que a gente precisa melhorar? Aponta para você assim e fala: eu preciso melhorar. A unidade, ela tem que resplandecer na nossa vida, para que evidentemente haja o crescimento. Porque o texto também diz que nós temos um só Senhor. Não tem como eu dizer que eu faço parte do corpo. Não tem como dizer que eu estou no mesmo espírito, tenho a mesma esperança, se os meus propósitos que o próprio Jesus apresentou, que é um só Senhor, não é evidenciado na minha vida, não acontece na minha vida. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que... E no nome de quem? É no nome do pastor Galdino que a gente ia expulsar os demônios? No nome de quem? No nome de quem? É no meu nome que nós vamos orar pelos enfermos e eles vão ser curados? Não? É no nome de quem? Então por que você não ora pelos enfermos na igreja? Por que você não coloca a mão na cabeça do oprimido e fala: em nome de Jesus Cristo, Satanás, até hoje você reinou na vida dessa pessoa, mas a partir de agora você não tem mais propriedade? É porque para se isso evidenciar na nossa vida, aí entra a unidade. Se eu não estiver alinhado na unidade, você pode orar pelo enfermo que não vai fazer nem cosquinha naquela enfermidade. Se você não tiver em unidade, você pode ir lá orar, o camarada entrar endemoniado na igreja, não vai fazer nem cosquinha no capeta, ele vai dar risada da tua cara. Mas quando você está na verdadeira unidade, você faz verdadeiramente parte do corpo, no mesmo espírito, na mesma esperança, e um só Senhor, aonde
aonde você colocar a tua mão vai haver sinais. Aonde você colocar a tua mão, Deus ele vai assinar embaixo. E o principal, que vai haver crescimento. Pega na mão desse irmão que está do teu lado e fala: se prepare, porque Deus está dando um chacoalhão em nós hoje, para viver uma verdadeira unidade. Aí fala para ele: se prepare, porque há milagres de Deus que vão acontecer nas nossas vidas. Eu quero profetizar aqui nesta noite sobre a vida desses obreiros e obreiras que aqui estão. Se nós verdadeiramente vivermos na unidade e entendemos que somos um só corpo, estamos no mesmo Espírito, temos a mesma esperança e cremos no mesmo Senhor, haverá milagre de Deus na tua congregação. Você vai chegar lá, vai ter gente curada, vai ter gente liberta, as portas vão se abrir e a bênção de Deus vai ser manifesta. Se tem alguém que acredita, levanta a mão e dá um glória aí, meu irmão. Se tem alguém que acredita, fala: eu recebo Jesus. Porque se você está no mesmo corpo, você é um só corpo, você está no mesmo Espírito, você tem a mesma esperança, você crê que só é o Senhor que pode fazer. Aí sabe o que acontece? A mesma fé é compartilhada. Repita comigo: a mesma fé é compartilhada. Por isso que o texto fala que é uma só fé. Sabe o que é a mesma fé compartilhada? É quando chega alguém na igreja precisando de uma resposta de Deus, aí tem um pastor, um obreiro orando, e você vai lá interceder junto para falar: Jesus, faz mesmo um milagre na vida daquela pessoa. Agora o que a gente vê muito hoje é pelos corredores de igreja: obreiro, enquanto o pastor está lá se matando, orando, reclamando de A, reclamando de B, reclamando que a luz, reclamando de tal coisa, e deixando o propósito principal da fé de lado. Mas deixa eu falar algo para você: Deus vai pegar você, vai. Ou você vai fazer parte do mesmo corpo, ter o mesmo Espírito, a mesma esperança, o mesmo Senhor e a mesma fé, ou pode preparar que aquilo que não pertence ao corpo, o que o próprio corpo faz, o que ele faz? Não, fica no corpo, não é? Não. Instrumento estranho, o que o próprio corpo faz? Sai fora. Não faz parte do corpo. O que Deus está falando para mim e para você hoje é que verdadeiramente precisamos viver a unidade, não só de palavras, mas de atitude. Fala para o irmão que está ao teu lado: para de viver só de palavra, meu irmão, é de atitude. Como assim, pastor? Mas no ano de 1900 e bolinha, eu vi isso acontecer. O mesmo Deus mudou? O Deus mudou, é o mesmo Deus daquele que agiu no passado? É o mesmo ou não? Então, meu irmão, vai para cima, começa a profetizar, começa a falar que vai acontecer, porque vai acontecer. Vai haver algo novo. E tudo isso evidenciado através do poder do Espírito. Um só batismo, um só Deus e um só Pai. Porque a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Fala para o irmão que está do teu lado, fala: você foi chamado para viver em unidade. A gente foi chamado, irmão, para viver em unidade. Sabe, a minha preocupação é a trombeta soar e muita gente que está achando que está indo para o céu, mas está indo para outro lugar. E a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é: ei, vamos viver a unidade através do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor tem ministrado ao meu coração que chegou um tempo de milagres que vai começar a acontecer no nosso meio.
Coisas grandes vão começar a acontecer aí em algumas congregações. O milagre vai ser escancarado. Deus vai abrir a janela do céu, porque quem está vindo na unidade, Deus está dizendo: eu estou abençoando. Quem está vindo na visão, eu estou abençoando. Quem está dentro da visão, eu estou abençoando. Porque o texto, irmãos, ele diz lá na frente que se somos um só corpo, temos o mesmo Espírito, a mesma esperança, um só Senhor, a mesma fé, um só batismo, um só Deus e um Pai. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Desculpa falar, tem muito obreiro, irmão, até mesmo na nossa igreja, que está indo aí num monte de igreja de herege. Uma vez eu estava conversando com um irmão que vende alimento, pipoca, em frente de uma dessas igrejas. E ele disse assim: pastor, vou te contar, viu? Eu já vi até obreiro daí da igreja de Santo Amaro sair com rosa na mão. Eu falei: não, você está enganado. Não, você está enganado. Não pode ser. Não pode ser. Foi o que foi me falado. Eu falei: não acreditei. Eu falei: não pode ser. É tempo de a gente voltar para viver a unidade, para que a manifestação de Deus aconteça no nosso meio, porque o texto diz assim, antes seguindo a verdade em amor. Repita comigo: seguindo a verdade em amor. Porque onde há a unidade, a consequência é o amor ser manifesto. Eu falo, o amor de Deus que enviou Jesus é só para o rico? Sim ou não? Não, é para rico e para pobre. O amor de Deus é só para pessoa de bem? Não, é para pessoa de bem, também para o ladrão que se arrepender, é para a prostituta, é para o drogado, é para aquele que está caído num lamaçal de pecado. Mas quando a igreja ela está em unidade, o amor de Deus ele é manifesto. E o amor de Deus é manifesto com sinais, com almas no altar, com batismo. E aí a evidência do quê? Que há o crescimento. Fala comigo: crescimento. Porque diz assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. O que significa? Fala comigo: se não está crescendo, o corpo não está ajustado. Texto, não sou eu que estou falando, é o texto que diz. Agora, se está ajustado, interligado, ligadinho, é natural que haja o crescimento. E é para a gente nessa noite fazer uma autorreflexão, justamente por isso. Porque se a gente não se ajustar, se a gente não se ligar verdadeiramente no auxílio de todas as juntas, cada um fazendo a sua parte, não vai haver crescimento. Mas eu quero aqui profetizar através da palavra de Deus, que hoje Deus está falando comigo e com você, que é através da unidade que esse corpo vai aumentar. É através da unidade que nós vamos romper, nós vamos avançar, as coisas vão mudar, portas vão se abrir e o milagre de Deus irá acontecer. Você crê? Fala para o irmão que está do outro lado, fala: você crê, meu irmão, nisso?
Então fala para ele, vamos trabalhar alinhado com o nosso pastor. Diga para ele, fala para ele aí, vamos trabalhar alinhado. Porque se você sair de hoje daqui alinhado, ajustado, vai haver crescimento. E talvez aquela pessoa na tua família que está longe de Jesus, vai começar por lá. Jesus vai trazer e vai colocar lá dentro da igreja. Mas para isso acontecer, é necessário tomarmos uma posição e vivermos em unidade. Vamos ficar em pé, fazer uma oração. Glória a Deus. A Deus seja a honra, a glória, a louvor e a adoração. Vamos fazer uma oração junto? Coloca a mão sobre o teu coração. Eu quero que você fale com Deus aí, se algo precisa ser ajustado, para você viver em unidade verdadeiramente. Fala para Deus, fala, Deus, me molda nesta noite. Eu quero ver o crescimento. Eu quero fazer parte do mesmo corpo, ter o mesmo espírito, a mesma esperança, um só Senhor, a mesma fé, uma só fé, um só Deus, um só Pai. Ora aí, eu vou deixar você por um minuto orar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. Deus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados e unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Pai, nós oramos que a unidade, Pai, Oh, Senhor. Erabaçu de Candarás, Você acabou de cantar essa canção, meu irmão. Erabaçu. Só que essa canção não pode ser cantada de braços cruzados. Essa canção não pode ser cantada sozinho. Você precisa de repente sair do teu lugar, ir até o teu outro irmão, abraçar como igreja, como corpo, unidos em amor, declarando um ao outro, dizendo: meu irmão, William, eu preciso de você, William. Eu preciso de você, eu preciso, Betinho, eu preciso de você, sabe? Então nós vamos declarar essa canção.
debaixo dessa palavra poderosa, o nosso pastor Marcos Galdino acabou de ministrar. Nós vamos declarar uns aos outros em amor. Diz assim: recebi um novo coração. Você pode sair do seu lugar, irmão. Você não está adorando a Jesus, você está declarando para o seu irmão. É uma canção de comunhão. Transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu. Preciosa é a nossa comunhão. Preciosa é a nossa comunhão. Declare forte. Somos corpo, assim